Seu patrimônio te trouxe até aqui, mas ele te dá a paz que você merece? Ou se tornou uma segunda fonte de trabalho, de preocupação e de noites mal dormidas? O que eu vou te revelar aqui é um método de blindagem e crescimento patrimonial que nunca vi nenhum guru do mercado ensinar abertamente. É o conhecimento dos bastidores, aplicado há mais de uma década, desde os cofres dos grandes bancos até a estrutura que uso hoje. Uma estrutura para você viver de renda de verdade, sem depender do humor do mercado, notícia ou do jornal. E quando eu estou dizendo isso para você, eu não estou falando sobre diversificação clichê, de comprar ações que pagam dividendos. Esqueça o papo de sempre. Então, se você quer o já vive de renda com seu patrimônio, preste muita atenção. O que você vai descobrir aqui pode ser a peça que faltava para a sua total e completa liberdade financeira. Pense na diferença entre decorar uma sala e projetar um arranha-céu. A decoração muda com a moda. A fundação de um arranha-céu é baseada em princípios imutáveis da física. O mercado financeiro também tem seus princípios e é sobre isso que nós vamos falar. 3 pilares atemporais que formam uma estrutura que não vai surfar a onda do momento, mas que navega em qualquer mar, em qualquer tempestade, aplicada no seu momento de vida. Se você chegou até esse ponto, o ceticismo pode ser natural. Será que isso funciona para mim? Palavras são fáceis, eu sei. E você deve ter passado por diversos desafios e promessas em consultorias, mentorias, assessorias, ou até investindo por conta própria. Afinal, mais de 50% dos clientes que chegaram até mim vieram com cicatrizes do mercado. Por isso quero que você veja, não apenas ouça. Olha bem para sua tela. O que você vê não é apenas um gráfico, é a materialização de paz de espírito. Um crescimento sólido que resultou em 119% do CDI em todo esse período. Alguns vão te mostrar apenas gráficos bonitos. Eu faço questão de te mostrar a realidade, porque é na tempestade que a verdadeira fortaleza se prova. E agora quero que você preste atenção nessa outra imagem. Veja esse vale que aconteceu no início de 2020. O mundo parou, a pandemia instaurou o caos, o mercado financeiro global derreteu. Foi um teste de estresse em tempo real para cada investidor no planeta. Olha o que nossa estrutura fez. Sim, ela sentiu o golpe, porque ela é feita para o mundo real. Mas a mágica não está em evitar o soco, está na rapidez e na força que você se levanta. Ativos com descorrelação estrutural que, no meio do caos, já preparavam a recuperação. O resultado? Uma rentabilidade de quase 80% no período, superando em 122% o porto seguro que todos procuravam. Isso não é um caso isolado, é um padrão, cliente após cliente, perfil após perfil, seja o mais conservador ou o mais arrojado. Fica nesse vídeo até o final e preste muita atenção que você vai entender como eles chegaram nisso. E isso que você vê é o resultado de uma metodologia, não do acaso. É resultado de parar de tratar o mercado como um cassino e passar a tratá-lo como a engenharia que ele exige. E a verdadeira liberdade não se mede em porcentagem. Por trás de cada uma dessas linhas, existe uma história de transformação, uma história de paz de espírito recuperado. Eu tive um cliente, um executivo de altíssimo nível, que era obcecado por controlar cada centavo de seus investimentos. Ele passava os finais de semana imersos em planilhas, achando que estava no comando. O que ele não percebia era o preço que pagava, o seu tempo, a sua vida. Depois de muita relutância, ele delegou a gestão para mim. E a epifania dele veio numa manhã de sábado qualquer, enquanto ele estava numa cafeteria junto com a filha. Ele mandou uma mensagem simples. Hoje eu percebi que eu não penso mais sobre a bolsa desde a nossa última conversa. O maior retorno que eu entreguei a ele não está no gráfico, está no final de semana que ele conquistou de volta. Eu me lembro bem de um outro cliente, um empresário brilhante, construiu um império, mas que vivia com uma espécie de ruído mental constante. Uma preocupação com o mercado que não abandonava nem mesmo a mesa de jantar. Um dia ele me ligou emocionado e contou que no último almoço de domingo a esposa dele o abraçou e disse que pela primeira vez em anos sentia que ele estava inteiro ali. A ficha dele caiu naquele momento. O nosso trabalho não foi só blindar o patrimônio, foi silenciar a ansiedade para que ele pudesse voltar a estar presente com a sua própria família. E essas mudanças, elas variam de formas únicas dentro de cada investidor. E você pode estar se perguntando por que eu sou tão obcecado em criar essa fortaleza para os clientes. A verdade da obsessão, ela nasceu na minha própria ferida. Minha jornada não começou nos arranha-céus da Faria Lima. Ela começou no calor do interior de São Paulo, onde um aperto de mão no balcão da padaria selava mais negócio do que um contrato de 20 páginas. Lá eu aprendi que o verdadeiro valor não está nos ativos, mas na confiança. E foi com essa verdade que eu entrei no mercado financeiro, acreditando que podia fazer a diferença. E por um tempo eu joguei o jogo,
vestir o terno, aprendi o jargão, subi os degraus dos grandes bancos. Mas a cada meta batida, a cada produto do mês que eu precisava recomendar, uma voz dentro de mim gritava que aquilo estava errado. Eu via o sistema por dentro, via como seu patrimônio, trabalho de uma vida, era tratado como combustível para uma máquina de metas e bônus. Aquela inquietude virou uma ferida, eu estava me tornando parte do problema, eu conhecia as regras do jogo por dentro, pois fui treinado para vencer nele. Mas a vitória tinha um gosto amargo, gosto da traição aos meus próprios valores. Então eu parei o mundo, abri mão de 6 anos de carreira, de um salário estável e mergulhei em um mestrado. Não era pelo diploma, era pela busca desesperada por uma verdade que o mercado parecia ter esquecido. Foram quase 3 anos de sacrifício profundo, vivendo com uma bolsa de R$ 1.500, vendo as minhas economias se queimarem. Eu precisava de resposta e eu encontrei. Com essa nova bagagem, vim para Porto Alegre, atraído pelo desafio e pela promessa de um mercado de investimento mais sofisticado. Minha esperança era que, finalmente, eu encontraria um lugar onde o cliente era o centro. E essa foi a minha maior e mais dolorosa decepção. E era a mesma máquina, com a mesma lógica predatória, apenas vestida com roupa mais elegante. Foi ali, naquele momento de clareza brutal, que eu entendi. Eu não podia mais procurar um lugar para me encaixar. Eu precisava construir um lugar do zero. E eu decidi forjar um novo caminho, um caminho fundamentado em uma aliança real, onde o meu sucesso só existe se o seu vier primeiro, onde a proteção do seu legado é uma obsessão, onde a paz de espírito é o único indicador de performance que realmente importa. Toda a estratégia que eu desenho, toda a proteção que eu construo, eu faço pensando em um cliente específico, eu mesmo, daqui 20 anos. E quando chegar a minha hora de acelerar e de colher os frutos, eu vou querer entregar o trabalho da minha vida nas mãos de alguém que eu confie cegamente. Alguém que eu saiba que vai lutar pelo meu patrimônio como se fosse o dele. Então, o que eu construo hoje para você nada mais é do que o porto seguro que eu estou erguendo para o meu próprio futuro. A única filosofia na qual eu mesmo estaria disposto a confiar. O caminho que eu precisei construir do zero, testado no campo de batalha, como eu chamo de método PAR, é a materialização daquela filosofia. Ela se sustenta em 3 pilares. Esses pilares são pensados de forma fechada e atemporal em renda, crescimento e autonomia. Pensa comigo, a renda se alimenta do crescimento. O crescimento acontece com a proteção de autonomia. E a autonomia só é possível com previsibilidade de fluxo, ou seja, renda real. Agora vai ficar mais claro. O primeiro pilar é a blindagem, mas esqueça tudo que você ouviu sobre diversificação. Se na primeira crise seus ativos caem junto, você não tem uma carteira diversificada. Você tem um amontoado de ativos com nomes diferentes e comportamentos iguais. Ser antifrágil é diferente. Pense em um navio moderno. Ele não é apenas forte para aguentar a tempestade. Ele também tem estabilizadores que usam força das ondas para se manterem firmes. Fazemos isso através de algumas chaves que eu raramente vejo sendo aplicadas corretamente. Proteção cambial eficiente. Não é prever o dólar, mas ter uma trava de segurança que dá previsibilidade sem engessar os seus ganhos. Principalmente se possui exposições no exterior, renda em dólar ou até em ativos internacionais. Outro fator seria as alocações em descorrelação estrutural, transformando a correlação do ativo ao teu favor, criando uma linha média que sobe até mesmo nas crises. Significa que, enquanto o mundo entra em pânico e tudo parece derreter junto, partes da sua carteira estarão se fortalecendo. O resultado é uma linha de crescimento sem sobressaltos. E o próximo passo é manter um risco mensurado e monitorado. Isso significa que, para qualquer decisão, nós respondemos a uma pergunta crucial. Estamos sendo pagos adequadamente pelo risco que estamos correndo? Se a resposta não for um sonoro sim, a operação não acontece. Simples assim. O resultado vocês já viram. O patrimônio deixa de sangrar mesmo nas quedas. Larga a volatilidade de lado e mostra que sim, pode prosperar mesmo com rupturas externas. O segundo pilar é a aliança patrimonial real. Este é o pilar que sustenta tudo. E não, eu não vou te dar o discurso de não termos o conflito de interesse. Afinal, isso é o mínimo, é a obrigação. Eu estou falando de um pilar que não só não possui conflito de interesses, mas sim, há um alinhamento total de interesses. Tá falando como todos os outros. No fim vai ser tudo igual. Mas aí que eu te provo o contrário. Para essa aliança ser real, ela precisa ser tangível e numerada. Inclusive, te dou uma dica para entender se você possui isso hoje. Você paga através de comissão? Você sabe quanto você paga atualmente de comissão?
Ou isso não é muito claro para você? Dessa forma você vai conseguir entender se de fato há uma transparência contigo e conseguir fazer algum comparativo também. Porque sim, em todo lugar há um comissionamento. Contudo, o contrato que eu faço com meus clientes é baseado em uma taxa de gestão. Isso elimina qualquer possibilidade de tentação de te recomendar um produto que me paga mais comissão. O meu manual diz que os seus números só existem para servir a tua vida, e não o contrário. E isso é o que eu chamo de aliança real. E assim, chegamos ao objetivo final. E aqui está o grande erro da maioria. Eles se tornam caçadores de renda. Corre atrás de dividendos, de fundos imobiliários, do ativo da vez. O problema nisso tudo, o caçador depende da presa. E na crise da Covid, muitos viram suas presas, seus dividendos e aluguéis, desaparecerem. Nós não caçamos, nós arquitetamos a renda. A renda vital estável não é a fonte do nosso plano, é a consequência de um patrimônio antifrágil bem estruturado. É um fluxo de caixa que nasce de uma base sólida, protegida e crescente. E isso não significa que você precisa investir em fundos imobiliários para viver de renda, igual falam por aí. Falar de fundos imobiliários virou quase uma moda que colocou na cabeça do investidor que ele precisa disso para receber dividendos e viver com a liberdade financeira. Mal ele sabe que o que pode ocorrer é ele acabar perdendo a liberdade com isso, em vez de entender outras formas que ele pode alcançar esse mesmo objetivo de uma maneira mais eficiente para o seu momento de vida atual. Você viu a diferença? De um lado, o pânico do caçador que perdeu a presa. Do outro, a tranquilidade do arquiteto que vê sua estrutura funcionar como projetado. Então, é claro que depois de entender tudo isso, vai se diferenciar a aplicação dependendo do objetivo, do perfil, da consciência, do patrimônio atual, dos aportes, se trabalha ainda ou não, etc. Como eu comentei, se você tem um patrimônio relevante no exterior, precisa atuar bem na proteção cambial. Agora, se você busca uma rentabilidade conservadora, quase nula oscilações, a estratégia já é outra, mas todas elas seguindo esses pilares, pois são inevitáveis para quem quiser viver de renda ou mesmo já vive dela. E aí? O que te afasta desses sonhos? Viver com um salário extra ou vivendo dele, parar de se preocupar com o mercado e ficar tranquilo, podendo gastar com sua família, fazer o que quiser e ser dono da própria liberdade, saindo de uma vez por todas do modo defensivo. O que te afasta desse sonho? O que te afasta dessa vontade? O que te afasta dessa paz? É o medo e a comodidade. O medo de mudar o que funciona mais ou menos, ou até acreditar que pode piorar caso saia dele. Eu te entendo, mesmo que o seu modelo atual seja instável, é conhecido. A sua zona de incerteza te faz preferir viver com um incômodo recorrente do que abrir uma porta nova, mesmo que ela possa te levar à liberdade real de viver de renda. Ou até, quem sabe, o medo de ser passado para trás, ser enrolado, também é compreensível. Você já viu tantas promessas, já caiu em tanto produto ruim, que o seu ceticismo é a proteção. Mas essa mesma proteção, lamento te informar, mas virou a sua prisão. Ela te afasta de boas oportunidades por não saber mais em quem confiar. Também é de se admitir que esse medo pode vir de não querer entender que pode não saber de tudo. Você já construiu um patrimônio, realmente tomou boas decisões na vida e provavelmente seja uma pessoa de alta competência. Agora, assumir que precisa de ajuda pode parecer um passo atrás. Mas, na verdade, é o passo à frente que falta para investir como se nunca viu antes, um passe. Então, o medo de mudar, de se arrepender, te prende exatamente como o mercado quer. Enquanto isso, você não percebe que o arrependimento vai chegar exatamente a cada dia que não mudar o que já é óbvio e o que não está certo. Chegando até aqui, você tem clareza de que 99% dos investidores nunca terão. E agora, 3 caminhos óbvios se abrem à sua frente. O primeiro caminho é você pode fechar esse vídeo e continuar como está, aceitando a ansiedade, a imprevisibilidade e saber que seu patrimônio está vulnerável ao próximo cisne negro. É o caminho mais fácil hoje, mas o mais caro amanhã. O segundo caminho, você pode pegar esses conceitos e tentar aplicá-los sozinho. É um caminho nobre, mas longo e arriscado. Levei mais de uma década e incontáveis horas de estudo e prática para refinar esse método. O seu tempo é o seu ativo mais valioso. Usá-lo para tornar-se um especialista em algo que pode ser delegado, talvez não seja a melhor escolha. E o terceiro caminho, você pode escolher o caminho mais inteligente, clicar no botão abaixo e agendar uma conversa comigo, uma chamada de diagnóstico, sem compromisso, onde nós vamos analisar o seu caminho atual e desenhar o plano para aplicar essa arquitetura de paz no seu patrimônio. A escolha é sua. Se você sente que está na hora de ter um especialista que pensa como você e que está construindo para você a fortaleza que ele mesmo usaria no futuro, clique no botão abaixo. Eu te espero do outro lado.